Bom, vamos lá, gente. Só para complementar nosso estudo do átomo, e são termos que nós vamos precisar para utilizar depois quando a gente for trabalhar com ligações e afins, essa aulinha vai ser rápida, tá? Então, ah, quando a gente fala de elementos isótopos, são elementos químicos que têm o mesmo número atômico, então os dois têm os mesmos números atômicos, lembra lá que número atômico é o número de prótons, porém com um número de massa diferente, pois possuem diferentes números de nêutrons, tá? Então, a gente chama de isótopo, por exemplo, o cloro, ele vai ter uma variação no seu número de massa, mas seu número de próton continua sendo o mesmo. Então, a gente pode ver aqui na tabela, ó. Os dois são cloro, eles têm um número de massa diferentes, mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, só que muda o número de nêutrons. Lembra aqui que massa é número de prótons, que é o número atômico, mais número de nêutrons. Então, para mudar a massa, se eu tenho o mesmo número de prótons, eu tenho que mudar o número de nêutrons, tá? Isso são os isótopos. Depois a gente vai ver, tem questõezinhas que falam melhor de isótopos, mas vamos ver esse próximo slide aqui. Alguns isótopos, eles têm alguns nomes diferentes, tá? Então, hidrogênio, o mais comum é esse hidrogênio, que tem aqui o número de massa igual a 1, tá? Que é o que a gente tem lá, que a gente conhece. Então, o nome dele é monotério, deutério, tritrério, porque está mudando o número de massa. Mas não se preocupem ainda com nomenclatura, eu quero que entenda o que é um isótopo. Isótopo, então, eu vou ter número de massa diferente, mesmo número atômico, todos eles têm 1, mesmo número de prótons, porque é o número atômico, mesmo número de elétrons, e eu tenho número de nêutrons diferentes, tá? Próximo. Elementos isóbaros são elementos químicos com os mesmos números de massa, então aquele isótopo, iso igual, tá? Isótopo é próton. Agora, número de massa, isóbaro, tá? Mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes. Por exemplo, aqui, o cálcio e o potássio. Vamos olhar para a tabelinha dele. Cálcio, potássio. Eles têm o mesmo número de massa, aqui em cima, ó, 40. Tem número atômico diferente. Tem número de próton, que é o número atômico, diferente. Número de elétrons, diferentes. Número de nêutrons, diferentes. Então, eles só têm número de massa diferente, tá? Número de massa igual, perdão. Por isso eles são chamados de isóbaros. Então, quando a gente fala de isótopo, a gente tem que ter o mesmo elemento com essas variações. Agora, a gente está falando de isóbaro. Eu posso ter elementos diferentes com o mesmo número de massa e vai variar o número de próton, tá? Agora, isótonos são elementos químicos com os mesmos números de nêutrons, porém com números atômicos e números de massa diferentes. Ó, o cálcio e o potássio aqui. Então, o que eu vou ter? Nesse caso, cálcio tem o número de massa 40, potássio, número de massa 39. O número atômico, 20, número atômico 19. Número de prótons é igual ao número atômico. Número de elétrons, eu tenho elétrons diferentes também, 20 e 19. Mas eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então, se eu fizer aqui, usando a minha relação de massa, número de prótons e número de nêutrons, se eu tenho, por exemplo, no cálcio, massa 40, próton 20, quanto que vai dar meu número de nêutrons? 20. Agora, eu tenho aqui massa 39, número de prótons 19. Quanto que vai dar o número de nêutrons? 20. Então, é assim que a gente descobre se os elementos são isótonos, tá? Eu tenho que observar qual é o número de nêutrons desses dois elementos para eu poder falar se eles têm o mesmo número de nêutrons ou não, porque eu posso ter variações nos números de massa e próton, tá?
Agora, quando eu estou falando de elementos isoeletrônicos, iso igual eletrônico, vem de elétron, tá? Então, tem o mesmo número de elétrons. Olha aqui, eu tenho sódio com uma carga positiva, lembra? Ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Eu tenho oxigênio com duas cargas negativas, que ele quer dizer que ele é um ânion, ganhou 2 elétrons. E eu tenho aqui o neônio sem nenhuma carga, então é um elemento neutro. Vamos olhar aqui para a tabelinha, o sódio, o oxigênio e o neônio. Nesse caso, sódio, 23, número de massa, oxigênio, 16, neônio, 20. Número atômico, 11, 8, 10. Número de prótons é igual ao número atômico. Número de elétrons. Agora, a gente tem que conferir. Se fosse um átomo neutro aqui, iam ser prótons e elétrons, iam ser números iguais, mas não é. Então, se está falando para mim que é positivo, quer dizer que eu perdi um elétron. Então, em vez de ter 11, eu tenho 10. Aqui, se fosse um átomo neutro, ia ser 8, mas não é. Está falando que eu ganhei 2 elétrons, então 10. E aqui o neônio é um átomo neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, 10. Então, esses 3 elementos, sendo 2 íons, um positivo e o outro negativo e um elemento neutro, eles têm o mesmo número de elétrons. Então, a gente fala que eles são elementos isoeletrônicos, tá? Então, vamos aqui. A gente sempre vai trabalhar agora, até a gente chegar em ligações químicas, a gente vai trabalhar com distribuição eletrônica. Toda a listinha de exercício que eu deixar para vocês vai ter a distribuição para vocês não perderem, que a gente vai usar isso muito ainda, tá? Então, aqui só para a gente ver, fazer a distribuição eletrônica do estrôncio, do flúor e do magnésio, tá? Então, olha, os números atômicos estão aqui embaixo. E vamos lá que eu tenho a respostinha aqui. Então, o estrôncio. Vou distribuir esses 38, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Então, ó, camada K, que é aquela primeira camadinha nossa, tenho 2 elétrons. Na camada L, que é o nosso segundo nível, tenho 8 elétrons. Na camada M, eu tenho os 18 elétrons, ó, que é o 3D10 mais esses outros aqui. Na camada N, eu tenho 8 elétrons. E na camada O, que é a minha camada mais externa, 2 elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons no subnível mais energético e 2 elétrons na camada de valência. Tá? A gente vai ver melhor a camada de valência quando vemos ligações químicas. Mas a camada de valência é a camada mais externa, tá? Então, eu tenho 2 elétrons na camada 5, que é a camada O, que é a camada mais externa. Flúor menos 1, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Eu já tenho aqui meus 9 elétrons distribuídos. Eu tenho aqui, ó, era para ser 9, né? 6, 7, 8, 9. Só que eu ganhei mais um, então eu tenho 10. Tá? Então, na primeira camada eu tenho 2 e na segunda camada eu tenho 8. Então, eu tenho 6 elétrons no subnível mais energético, que é o último subnível, e eu tenho 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada, tá bom? Manganês 2+. Então, eu perdi 2 elétrons. Então, em vez de 25, eu vou ter que distribuir 23. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Então, o que eu tenho aqui? Primeira camada, meus 2 elétrons distribuídos. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nessa última camada aqui, 2 elétrons. Isso aqui tá erradinho, tá? Por quê? Porque eu tenho que, como eu estou tirando, eu tenho que tirar da última camada esses 2 elétrons. Então, sai isso daqui e, opa, volta aqui.
Vamos voltar para esse. Se eu estivesse fazendo toda a distribuição correta, eu ia ter, ó, 2, 2, 4, com mais 6, 10, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ia ser dessa forma. Só que, quando eu estou perdendo elétrons, eu tenho que tirar aqui da última camada. Então, aqui, a hora que eu tiro da última camada, é a camada 4S. Tirei. Então, aqui vai sobrar 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá erradinho aqui, tá? Tem que ter para somar 23, mas ele tá certo de tirar da última camada, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Ao analisarmos os ânions monovalentes então, ânion monovalente, quer dizer que tem uma carga negativa. Negativa, ele ganhou um elétron. E um cátion monovalente, cátion positivo, perdeu um elétron. Podemos dizer que eles são o quê? Vamos ver aqui. Então, o A, ele tem 17 prótons e o B tem 19 prótons. Quantidade de elétrons, se fosse um átomo neutro, era para ter 17, se fosse um átomo neutro, era para ter 19. Mas como o primeiro é um ânion, ele ganhou um elétron, ele vai ter 18 elétrons. E esse aqui, como ele perdeu um elétron, porque ele é um cátion, ele também tem 18 elétrons. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons, eu tenho um elemento isoeletrônico. Tá? E aí eu deixei exercícios lá para vocês. São simplesinhos. Sempre, como eu disse, vai ter um exercício de distribuição eletrônica e vocês vão relacionar isso, quantidade de prótons, de elétrons, de nêutrons, de massa, tá bom? Então, até a próxima, gente.